Oi, pessoal. Eu sou a Ana e estou aqui hoje com meus colegas rebeldes para a gente falar um pouquinho sobre perfil inovador. Vou deixar eles se apresentarem. Oi, pessoal. Eu sou o Otávio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Oi, gente. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Juliana. Prazer estar aqui com todo mundo. Muito bom. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho então, sobre perfil inovador. E para começar a esquentar um pouquinho essa discussão, vou começar fazendo uma pergunta bem básica para todos vocês responderem. Quais são as características que vocês enxergam, né, que um perfil inovador precisa ter? Vou começar aqui. Eu acho que uma das coisas principais que um perfil inovador precisa ter é coragem. Se você não tiver essa coragem para estar aberto à mudança, para entender os seus peers e com quem você trabalha, entender que todo mundo é diferente, que tem personalidades diferentes, para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter essa coragem para superar esses obstáculos. Eu acho que esse para mim, é uma das principais e uma das primeiras características. Acho que puxando esse gancho da ajuda, da coragem, acho que eu ressaltaria um pouco de curiosidade. Eu acho que não tem como você ser inovador e ter um perfil inovador se você não for curioso, se você não querer saber tudo de que as outras áreas estão fazendo, do que a empresa tem como estratégia, de como se conectar, de como você unir as pontas, de como pensar nos projetos. Então, acho que curiosidade também é uma habilidade, uma competência muito importante para quem quer ter um perfil inovador. Com certeza. Boa, e aproveitando também esse conjunto, acho que eu, pelo menos, falo muito isso com o meu time, que é a capacidade de aceitar a frustração. Ou seja, de fato, você vai ter muitos não dentro da sua jornada e você saber lidar com isso e se posicionar falando que, cara, muitas vezes isso não é porque você não foi uma boa profissional, porque você não fez um bom trabalho, e sim porque a realidade da empresa é diferente ou porque o momento também e o timing, ele é bem importante, né? Então, você saber entender que você vai passar por frustrações e que isso vai te deixar mais forte e conhecer melhor o negócio. Eu acho que uma das características que, para mim, pelo menos, tem funcionado e eu tenho feito escolhas a partir desse perfil, né? Tipo, ela saber aceitar a frustração. Isso não quer dizer que você não fique frustrado, mas Exato. saber lidar com a saber frustração. lidar com isso. Total. É o que é importante. E acho que se eu pudesse adicionar algo que a gente está, inclusive, fazendo aqui, é perfil de comunicação, né? Então, assim, você vai precisar se comunicar com diferentes pessoas, diferentes perfis, diferentes momentos. Então, eu acho que não ter vergonha, ser comunicativo, saber se expressar, eu acho que também faz bastante diferença quando a gente quer se destacar. E aí, já puxando um pouquinho, né? Para se destacar, eu acho que a comunicação é realmente fundamental. Mas pensando em outras habilidades que vocês enxergam para poder destacar realmente dentro de diversos inovadores, que a gente sabe que cada vez mais a área de inovação e os perfis inovadores vêm ganhando relevância. Quais são as habilidades que vocês entendem que são necessárias para se destacar dentro desse bolo de inovadores aí que a gente tem hoje? A paciência. Eu acho que você precisa ter muita paciência, muita empatia, porque eu acho que como o perfil inovador, né, que a gente tem essa característica de rebelde, de ir contra o status quo, que de repente a gente estiver lidando, isso é um papel que a gente tem que fazer mesmo, né? A gente tem que trazer nossa opinião e tem que trazer de fora, não ficar dentro da casa, né? Sair disso, olhar para fora e trazer isso de fora para dentro. Mas eu acho que a empatia, eu acho que a questão do respeito para quem já está lá há muito tempo numa empresa tradicional e tudo mais, a questão desse respeito que você tem que ter e ter a habilidade de aprender. Porque você nunca, se você tem um perfil inovador, você nunca vai parar de aprender. Você vai estar sempre curioso, tendo coragem e mesmo frustrado, você vai correr atrás de aprender coisas novas. Então, tenha isso. Eu acho que tem a empatia, a comunicação, o respeito. Essas são a comunicação e a comunicação no sentido de saber escutar também, né? Não só de falar, mas de você parar e saber escutar também e pensar. Porque todo mundo tem história. Eu acho que eu gosto bastante disso, de você saber se comunicar e utilizar a política, né? Ela não, se você usar no conceito dela, ela é bem importante, né? A gente criar pontes e se conectar o tempo inteiro com outras pessoas, mesmo com aquelas pessoas que, de certa forma, são detratores daquele trabalho que você está fazendo, né? Você poder criar esses laços e criar essas pontes, eu acho que faz com que você passe pelo processo ali de se adaptar a uma nova cultura, porque muitas vezes você está chegando nessa empresa
mas ao mesmo tempo você consegue aprovar mais coisas também, você consegue levar de fato inovação, e às vezes a inovação não precisa ser uma inovação super disruptiva, mas talvez para aquele contexto, se você sair de uma planilha para um sistema novo, já é uma inovação e uma baita de uma inovação dentro de uma nova empresa, né? Então, criar pontes e fazer uma boa política ali de bom relacionamento é super importante para criar resultados, né? Não, acho que se eu pudesse complementar, acho que eles já falaram muito do que eu também tenho comigo. E eu acho que a questão da criatividade, eu acho que é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida, porque eu acho que a gente está todo momento se reinventando, tentando sair da caixa, pensando em maneiras diferentes de fazer as coisas, nos adaptando. Acho que tem a questão de adaptação corporativa, de política. Eu acho que tudo isso a gente se pega, às vezes, tentando repensar em como a gente faz as coisas. E acho que isso é um exercício de criatividade constante que a gente nunca para de pensar de maneira diferente. E acho que um além, acho que é a capacidade de influência, que eu acho que tem muito a ver com o que a Ju comentou. Eu acho que a nossa capacidade de influenciar pessoas, tomadores de decisões no dia a dia é muito importante para a gente conseguir executar muito bem o nosso trabalho, ou simplesmente só executar o nosso trabalho mesmo. Acho que sem essa capacidade de influenciar no dia a dia, a gente não consegue entregar o que a gente precisa entregar. E por último, eu acho que é a questão de visão sistêmica. Eu acho que ter um perfil inovador e trabalhar com inovação requer que você não olhe mais para um lado do que para o outro, que você olhe de maneira igualitária para todo mundo, e acho que é um pouco do que a Ju falou, né? Acho que escutar quem tem muito tempo de casa, escutar quem tem muito mais experiência do que você e construir essa visão sistêmica do que cada área, do que cada partícula de uma organização traz de relevante para você conseguir entregar os projetos de inovação ou aprender mais sobre o negócio. Então, acho que essa visão sistêmica, para mim, acho que é a habilidade mais importante. Porque se for olhar no final do dia, a gente não é uma área super especialista. A gente é uma área facilitadora de projetos e facilitadora de coisas em grandes generalista, né? Generalista. Exato. E acho que, para ser generalista, você precisa ter a visão do todo. E acho que essa visão sistêmica ajuda muito na construção de um perfil inovador. E eu acho assim, até pensando um pouco na minha vivência, eu acho que daqui da nossa comunidade, eu sou uma das mais novas aí, trabalho com inovação, mas não só exclusivamente com inovação. E para mim a habilidade fundamental, que é a que eu busco desenvolver todos os dias, é a habilidade de você saber lidar com diferentes pessoas. Então, como você aborda cada tipo de pessoa, porque é isso, assim, cada um vai ter uma visão. Às vezes, para alguém, inovação é algo ultra disruptivo, né? Então, é uma coisa que você vai fazer, que vai mudar completamente a vida da pessoa. E para essa pessoa, esse é o contexto. Mas, de repente, para outra, não. Inovação é só algo adicional que você vai facilitar o dia a dia dela. Então, como você aborda esses diferentes, né, tipos de perfis dentro da empresa, ou até na sua vida mesmo, pessoal, eu acho que muda muito, né? Então, essa habilidade de saber navegar em diferentes contextos, diferentes pessoas, e saber ir adaptando a forma como você aborda aquilo que você precisa, conta muito e faz muita diferença. E eu acho que é um pouquinho do que a gente falou, né? Acho que é juntar um pouquinho de tudo que a Ju falou, da empatia, de respeito pela opinião dos outros e pela história dos outros. Acho que um pouco do que o Rô falou da questão de política, né? Dessa construção política que é necessária da área, e um pouco da visão sistêmica. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm uma visão de inovação que é algo muito longe da realidade delas. E a gente tem que ter a habilidade de conseguir tangibilizar isso e trazer isso para próximo da realidade. E é o que você disse, né? Acho que é muito do dia a dia de diferentes pessoas, diferentes áreas, diferentes histórias, diferentes formações, diferente tudo. E a gente tem que saber transformar esse tudo num conceito único de inovação e como esse conceito de inovação pode ser aplicado na nossa vida pessoal ou dentro de grandes empresas. E se a gente puder ir construindo camadas, né? Acho que a gente tem muito hoje um link de perfil inovador com startup, ou com empresas pequenas, ou com agilidade. E a gente sabe que não é bem assim. Então, dá pra você ter o perfil inovador não é só na grande corporação, não é só na startup. Pode ser na padaria, num cabeleireiro. Independente de onde você tá, faz parte da pessoa. Exatamente. Da personalidade da pessoa, de como que ela lida com qualquer tipo de situação. A gente fala muito da questão de grandes empresas, do corporativo, porque a gente está dentro disso. Mas eu que vim de diversos lugares, é o perfil, não é a empresa. E você saber lidar com pessoas, ter respeito por pessoas que já estavam ali antes, é em qualquer lugar. Sim. Mesmo na sua própria vida, né? Você saber escutar, porque eu acho que você escutando, você não chega querendo... Não dá pra você chegar num lugar que nunca teve contato com inovação e você tentar enfiar a goela abaixo. E falar assim, não, que absurdo que vocês não usam essa ferramenta, facilita...
Não tem como, gente. Não é assim que... Não dá, porque você imagina que chato também que se todo mundo fosse ser do perfil inovador, ou todo mundo fosse ser tradicional. Então, você tem que ter esse mix. E eu acho que o papel do perfil inovador é trazer esse... Sabe o que a gente fala que é o momento da lâmpada, né? Que às vezes a pessoa que tem a rejeição, que não quer trabalhar com inovação, fala muito distante, é o Elon Musk, né? Tá muito longe de mim. Na hora que ela entende que não tá tão longe, que é uma questão de perfil, que não é fazer coisas megalomaníacas, que tá muito próximo, que é o perfil, que é o mindset, que é como que você lida com isso no dia a dia, você percebe na feição da pessoa. Eu percebo muito, às vezes, lá no banco, que é tipo, feição da pessoa. Tipo aquele momento lâmpada. Fala, entendi. E daí você parte para uma curva, que obviamente que essa pessoa não vira a pessoa mais inovadora do mundo, mas já foi aquela faísquinha que já está plantada ali. E você tem que ter muita paciência para chegar nesse ponto. Né? E aí acho que é um ponto bem legal aproveitar para a gente puxar uma discussão que eu acho que fica muito na cabeça das pessoas. O perfil inovador, ele é da pessoa, ele está com a pessoa, ele pode ser desenvolvido. Como que vocês enxergam essa relação? Eu vou voltar para você, Ninha. Se você acha que você tem um perfil inovador, você está com um perfil inovador ou você sempre teve um perfil inovador? Eu acho que tem... pergunta, que como você falou que é a mais nova. A mais nova, né? Eu acho que tem um pouco de tudo, assim, como a Ju bem comentou, tem pessoas que têm uma forma de pensar e uma forma de viver a vida, né, como um todo, da forma que ela foi criada, nos contextos que ela está, que levam ela para uma coisa um pouco mais tradicional, uma coisa um pouco mais analítica, né? Então, acho que é um pouco natural também da pessoa. Mas eu não acho que é assim, ou você nasceu ou você não nasceu. Eu acho sim que você pode trabalhar, que você pode se desafiar. Você, eu sou uma pessoa tímida. Legal, vamos trabalhar. Então, o seu perfil tímido tem que ser trabalhado e isso vai moldando. E você pode não ser o cara mais inovador do planeta, mas você pode ter algumas características que façam você ser mais inovador do que uma pessoa tradicional. Então, assim, eu não acho que você nasceu com isso e vai morrer com isso. E é um pouco do que a gente tem que fazer, né? Você a gente aprimora, eu acho. tem que ir se moldando, né? E você vai ganhando maturidade, vivência, conforme as exposições que você vai tendo na sua vida profissional, pessoal. Então, assim, eu acho que é uma questão de querer, né? Então, assim, ser uma pessoa desconfortável, eu acho que é primordial. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de ficar na zona de conforto, eu acho que é mais complicado de você ser uma pessoa inovadora. Mas, caso contrário, eu acho que é super favorável para você ir desenvolvendo diferentes habilidades. Tem um ponto que eu acredito muito, assim. Um bom time de inovação, ele é composto por vários perfis. Então, um perfil muito criativo, ele precisa de alguém que vai organizar a casa. Então, no final do dia, o que eu, pelo menos, entendo como perfil de inovação, o perfil inovador? É aquela pessoa que constantemente fica nos apoiando para que as coisas funcionem. Então, quando a gente fala de o projeto, cara, às vezes um projeto, mesmo tradicional, ele pode ser tocado com uma metodologia ágil, por exemplo. Ou falar assim, cara, eu entendo que o seu tipo de contrato é de 1 ano, mas dá para contratar 3 meses, a gente faz uma POC aqui e depois a gente rollouta esse projeto e tudo bem? Cara, para mim o ponto é, o meu trabalho está sendo bem feito quando eu vejo áreas tradicionais fazendo POCs com empresas tradicionais. Então, quer dizer que a gente está colocando ali a pulguinha da inovação e da experimentação, de fato, né? Então, qualquer pessoa poderia trabalhar com inovação desde que ela queira. E a gente precisa de vários perfis. Se a gente fosse todo mundo criativo, cara, o que seria de resultado, todo mundo inovador e tudo, às vezes nada ia andar, porque você precisa do equilíbrio. Você precisa do equilíbrio. Eu sei que tem muito mais a ver com soft skills, né? Do que com hard skills. Eu acho que um perfil inovador tem muito mais aflorado soft skills, porque o hard, tecnicamente, ele consegue aprender. E você fazer essa mudança ao contrário, a pessoa que é super hard skills, e você trazer isso, mas é o que a gente falou, não é 100%. Exatamente. Nunca vai ser 100%, porque eu que já trabalho com isso há 20 anos, eu nunca tô no 100%. Eu sempre tenho que ter esse equilíbrio. E é o que a gente falou de curiosidade, porque às vezes você vai trabalhar com uma área que está sempre trabalhando tradicional, mas uma parte dela está lidando com uma outra ferramenta que ela nunca lidou.
na vida, entendeu? Que é a primeira vez que ela tá utilizando e estão aprendendo com aquilo. E aquele momento da lâmpada, opa, isso tá dando certo. Que não é o total. Você não precisa ser inovador o tempo inteiro, 100% e tudo mais, porque também não dá certo. Então tem que ter esse equilíbrio. E eu acho que é o que falou. A gente tem a curiosidade, a gente tem a coragem, a gente tem a comunicação, a gente tem a aprender a lidar com a frustração. Tudo isso faz parte. E cada dia você usa uma dessas habilidades para o que você está fazendo. E você mostra isso para as outras pessoas que você está tendo contato. E o que eu sempre falo, é uma curva, não é um ponto A para o ponto B. É passar da rejeição, para você passar do entendimento, para você se tornar um apaixonado por inovação e ter esse perfil. Mas não é da noite para o dia. E eu acho que se puder complementar, eu acho que esse perfil ele não se cria sozinho. Ele é recíproco. Então, você precisa de um ambiente que ajude a estimular que esse perfil seja maximizado ou que você consiga extrair o máximo desse perfil. Porque quantas experiências eu já vi de pessoas com um perfil super inovador em um ambiente, talvez em uma estrutura organizacional ou em um ambiente pessoal, em que elas não podiam estimular e extrair o máximo desse perfil. E aí esse perfil fica meio encapsulado. E é muito decepcionante eu ver isso acontecer. Tipo, diante dos seus olhos, você pensar, a pessoa tem tudo, tem ferramenta, tem soft skill, tem hard skill, só que ela não consegue sair daquele lugar porque muitas vezes ela é influenciada negativamente pelo ambiente a não conseguir se posicionar ou não conseguir ser quem ela é e extrair o máximo do perfil inovador dela. Então, eu acho que além de tudo isso que a gente falou, tem essa recíproca de aonde esse perfil, essa pessoa, esse profissional está inserido e o quanto esse ambiente estimula que essa pessoa consiga ser o 100% ela mesma. E aí eu gosto muito de fazer analogias com futebol, que é um jogador, ele pode jogar muito bem no time, como eu falo muito do Messi, por exemplo, no Barcelona ele jogava sensacionalmente, aí vai pro PSG e não joga quase nada do que ele pode jogar. Ele deixou de ser o jogador animal que ele era quando jogava no Barcelona? Não. Só que o ambiente no PSG não influenciava para que ele pudesse, de fato, levar o melhor dele. Então, tipo, depende muito também da própria pessoa entender. Será que aquele ambiente está contribuindo para o melhor dela? Se não, cara, mete o pé e vai para outra. Lógico que não é tão fácil assim, mas, cara, se conecta. Eu gosto muito do que a gente tem criado dentro do Corporate Rebels, porque, de certa forma, cara, a gente se conecta o tempo inteiro com pessoas que são iguais, mas que ao mesmo tempo são diferentes. E isso é lindo e maravilhoso do nosso ambiente, assim. Então, das trocas, né? Das trocas e do movimento em si. E tenha isso. Tenha pessoas para você trocar. Que são pessoas com o mesmo perfil que você, independente de onde você tá, o cargo, o nível de cargo. Tenha pessoas que você tem esse ambiente seguro, né? Para você trocar. Porque é solitário também. Principalmente para quem trabalha em grande corporação. É uma coisa solitária, porque você é o diferentão. Você é aquela pessoa que às vezes a pessoa fala assim, inovação, a área de inovação é oba-oba. Se fosse oba-oba. Eu acho que a gente pensa muito mais no que a gente pode estar sempre trazendo, sempre olhando. E... Quem vê close não vê corre, Ju. Exato. Quando a gente tá aqui gravando podcast, nossa, é super legal. Super legal, não estão vendo todo mundo que tá ali fazendo reunião, tá um no telefone, um fazendo não sei o quê. Exatamente. Porque a gente tem que sempre também não deixar essa inovação que a gente traz para dentro da empresa cair. Então, o perfil inovador tem que estar sempre essa criatividade, tipo, como que a gente não vai deixar essa peteca cair? Por isso que as grandes empresas começam muito... Grandes empresas tradicionais, as empresas digitais não têm área de inovação, né? Elas já nasceram digitais. Elas já nasceram digitais, elas já nasceram com esses perfis incrustados dentro da empresa. Então, as grandes corporações, o papel da área de inovação é não ter mais área de inovação. Eu falo que o sucesso de uma área de inovação dentro de empresa é não ter mais área de inovação. A gente vai estar lá? Não sei. Mas a inovação tem que estar contínua e descentralizada dentro da empresa. Hoje a área de inovação tem esse papel, né? De ir plantando nas outras áreas facilitador, como o Otávio falou. Né? Sendo facilitador. Não, e eu acho que muito que a gente falou, assim, a comunidade hoje que a gente vem construindo traduz muito isso, né? A gente não tem um perfil de inovadores na comunidade, a gente tem perfis, vários, que se complementam, que trocam. E eu acho que o mais interessante de você ter essas redes de apoio
fora, né, do seu dia a dia, é justamente isso. É você entender que as outras pessoas passam pelo mesmo que você passa. É você trocar um pouco, às vezes, né, de diferentes formas de abordar, de entender, de comunicar, de fazer. Então, acho que esse é o mais interessante de você criar esse senso de comunidade. E aí, uma pergunta até interessante, assim, pra gente debater um pouquinho. Quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de estar num ambiente que favorece o perfil ou não, até que ponto vocês acham que a gente tem que batalhar, ou seja, ser persistente dentro de um lugar que a gente talvez de primeira ache que não é um ambiente favorável para florescer esse nosso lado inovador? Ou realmente abandonar e falar, realmente esse espaço aqui não tá funcionando, vou procurar um outro lugar que eu me encaixe melhor. Então, eu sei que é uma linha muito tênue, né? E bem difícil, mas assim... Complexo. Como vocês já tiveram muitas experiências em vários lugares, acho que é legal a gente trazer um pouquinho desses momentos. Eu acho que essa linha, aí eu vou falar um pouco da minha percepção pessoal. Eu acho que dentro do que a gente falou aqui do perfil inovador tem a questão da resiliência. Então eu acho que tá incrustado na gente, como a Ju disse, a questão de sermos resilientes. Então acho que a gente tem que tentar até que isso não fira os nossos valores pessoais e questões que são inegociáveis, pelo menos para mim. Então eu acredito que os ambientes, eles começam a perceber o valor da inovação à medida que essa semente é plantada. Às vezes não na velocidade que a gente gostaria, não na velocidade que outras empresas fazem. E quando você olha a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Então, acho que a gente tem que ter a maturidade de olhar para dentro de si, dentro do ambiente em que você está inserido e falar: é um ambiente peculiar, ele tem os seus tempos, tem os seus movimentos, e essa coisa vai acontecer. Mas à medida que movimentos são feitos que começam a quebrar questões éticas, questões, limites de até onde certo e errado, de valores né? pessoais, eu acho que aí é hora de falar, bom, é hora de dar tchau e não faz muito sentido. Mas eu acredito que, hoje em dia, grande parte das corporações, mesmo em setores mais tradicionais ou não, tem visto o valor da inovação. Entendem que é importante, né? E cada uma à sua maneira, eu acho. E cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Porque acho que essa é a magia de termos vários perfis inovadores e rebates corporativos aqui. Eu acho que cada um tem a sua realidade. E a sua realidade é muito diferente da do outro. E a gente sempre tenta olhar muito mais para do outro do que para a gente. Então, eu acho que eu sou do time resiliência até onde você achar que aquilo não fere os seus valores e não ultrapassa limites. Legal. Eu acho que tem isso. Tem uma questão que é essa questão que o Rodrigo trouxe, né? Saber lidar com a frustração. Porque e a gente tem perfis diferentes, trabalhamos em empresas diferentes, e mesmo que a gente está fazendo coisas iguais, parecidas, CVC, POC, Fast Track, seja o que a gente estiver fazendo, que é a mesma filosofia, a mesma base de conceito, a aplicação em as realidades em cada empresa é diferente. E isso a gente tem que saber lidar muito. Mas aqui demorou 2 meses. Então, mas demorou 1 ano em outra empresa. Porque tem esses ambientes, essas coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu concordo muito com o Otávio. Quando ele fala que chega a linha tênue é os seus valores e o que você pode fazer. Mas tem uma dica que eu dou, que é: comece a fazer com quem queira fazer. Porque comece a fazer com quem tem o perfil da curiosidade. Que assim, entende, gosta, mas nunca teve contato, entendeu? Comece a fazer com quem quer fazer. Independente, porque assim, se você for do contra, fala assim, não, mas eu tenho que fazer com tipo o CEO da empresa primeiro. Não vai. Entendeu? Comece a fazer com um grupo de analistas. A gente sempre fala que testa em parte pequena e depois você vai ampliando isso, né? Então, testa com quem queira fazer. Porque essa pessoa vai contaminar o que vai achar legal e vai contaminar outra pessoa, que vai contaminar outra pessoa. E isso que é o nosso papel. Essa facilitação, mostrar os caminhos e faça com quem queira fazer primeiro. Porque senão você vai se frustrar mais ainda. Não tenta almejar, quero todo mundo da empresa tem que ser. Não vai conseguir. Então vá por pequeno e vai fazendo por partes, que eu acho que aí você consegue melhor. Sem negar os seus próprios valores. Tem um ponto que eu gosto muito de falar, que é o projeto é ali o meio para a gente alcançar uma cultura de inovação.
Então, de fato, o que vai fazer com que a gente entenda o limite de evoluir é, muitas vezes, também até onde você entende que você está agregando valor para aquela empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala de projetos e para onde que a gente está querendo ir, talvez o Quick Wins seja interessante, que é um pouco do que a Ju falou. Cara, quem que quer fazer e quanto que isso é relevante também. E aí você vai ganhando mais valores e mais resultados para você ir crescendo. Vai disseminando isso, né? Exatamente. Não conseguir fazer isso. Você vai continuar ali? Quer dizer que talvez esse ambiente não seja propício pro seu jogo. Talvez você precise buscar outras coisas. Então, tipo, depende muito... muito, não tem uma matemática simples para você definir. Não tem uma fórmula mágica. mágica. Senão todo mundo seguia, né? Não, Seria bem fácil. X meses não deu, sai, volta. Agora senão a gente tava rico, tá, gente? Só para avisar, rebeldes corporativos estariam ricos se a gente tivesse essa fórmula mágica. A gente estaria vendendo curso a rodo. Voltando para analogia, cara, Messi ficou 2 anos lá dentro. Talvez no primeiro ano ele falou, não, mais um ano pode ser útil aqui. No segundo ele falou, cara, efetivamente eu não vou mudar nada. Não, e acho que tem a ver com a resiliência. E o que você pode extrair daquele ambiente. Acho que talvez, trazendo o exemplo do Rô, o Messi tenha percebido que ele podia extrair outras coisas além do desempenho técnico dele em jogo. E ele foi absorvendo aquilo ali até o momento que ele chegou e falou assim, bom, cheguei no meu limite aqui, eu não dá mais, vou pro próximo. E acho que essa visão de entender o ambiente é muito importante, junto com tudo isso que a gente falou, para conseguir saber até onde ir ou até onde não ir. Só um parênteses. A gente fala muito de inovação. Para mim, inovação é meio, não é fim. Sim. Então, isso as pessoas também, no ambiente que a gente trabalha, às vezes tem essa... Que inovação é meio, né? Uma coisa. É fim, na verdade, que é uma coisa que tem que ser pronta, que é inovação. E inovação, na verdade, é meio, é um processo. Não é a coisa final, né? E eu acho que às vezes as pessoas têm esse engano. E também saber o que é inovação dentro da empresa, o que as pessoas acham que é inovação, para tudo ficar na mesma página, também é muito importante. Cara, eu gosto muito disso. Efetivamente, qualquer novo negócio que você está criando com inovação, ele precisa virar core da empresa em algum momento. E para ele virar core da empresa em algum momento, ele precisa escalar. E só escala com processo, com organização, entrando num momento quadrado que, cara, é assim que vai funcionar. O nosso negócio cara, eu vou testar rápido, vou fazer projetos aqui que sejam relevantes, interessantes, vai trazer resultado, mas que se tudo der certo, essa empresa, essa solução vai virar... Parte da empresa, vai virar um sistema legado no futuro. E aí a gente vai ter que voltar e fazer de novo inovação para daqui a 2, 3 anos ver o que tem de novo. Então, o nosso papel é um papel de constantemente ficar testando e vendo o que vai trazer resultado e não. Mas em algum momento isso vai ter que virar resultado core da empresa, vai ter que ser um sistema legado, vai virar uma nova unidade de negócio. E isso vai ser parte... de falar assim, cara, nasceu como inovação, mas hoje faz parte do sistema da empresa. Então, o nosso papel em algum momento vai morrer. Se tudo der certo, ele vai morrer e a gente vai ficar feliz e vai para outro jogo. E aí você decide também. Pode ser que hoje você esteja como gerente de inovação, amanhã gerente de marketing, amanhã gerente de... whatever. O que você quiser fazer, você pode fazer, porque você vai ter o soft skill muito bem preparado para fazer isso. Eu acho que essa é a graça do nosso tipo de perfil, assim, né? A gente é muito maleável e a gente é adaptável. E acho que se a gente puder pegar a dica aqui de todo mundo vá construindo pequenas batalhas, né? Então, acho que a partir do momento que você parar de conquistar pequenas batalhas, aí talvez seja o momento de você revalidar tanto a sua função quanto o lugar onde você tá. Mas enquanto você conseguir construir pequenas batalhas, quando você ainda tiver uma visão de longo prazo de onde você quer ir, para onde você quer chegar, eu acho que vale, mesmo com as frustrações, você ter a resiliência de continuar ali e batalhar para construir uma coisa mais legal, enfim, uma visão mais longo prazo, né? Então, para mim é um pouco essa linha, lógico, sem abrir mão dos seus valores, com certeza. Mas acho que para mim é um pouco isso, assim, enquanto tiver pessoas ali, nem que seja uma, que tá com você, que tá te motivando, que tá comprando, né, a sua ideia, que tá te apoiando. Então, acho que, pra mim, isso faz toda a diferença. Porque também, você ficar num ambiente que você começa a batalhar e nunca vem a vitória, e todo mundo é detrator, acho que é ruim também
pra você, né? Exatamente. Então, assim, a resiliência é legal até certo ponto, né? Sim. Não vamos E não normalizar tem problema. aqui resiliência, porque resiliência não é legal, não é uma coisa super E não tem gostosa, problema, não né? se frustre com isso, né? É. Porque é do teu perfil não se frustrar com isso. Exato. Não tem problema ir pra outro lugar, não tem problema. Acho que tudo isso que a gente falou tem uma coisa de, tipo, aprender com as outras pessoas também, né? Eu acho que a dica que eu mais tenho, porque como eu nunca tinha trabalhado numa grande corporação e tô há 3 anos numa agora, uma coisa que eu aprendi é que eu aprendi muito com quem faz aquilo há muito tempo. E agregou pra mim no conhecimento que eu já tinha. E isso é uma troca. Então, assim, a dica que eu deixo, assim, respeite, tenha paciência, tenha resiliência, mas também não fique sentado e fale assim, não querem fazer, então não vou fazer. Sim, Porque E não vocês é do nosso acham que perfil. Pra esse tipo de perfil, essa troca de vivências entre grandes corporações, startups, ecossistemas, aceleradoras, vocês acham que isso é rico? Vocês acham que isso agrega? Eu acho que isso é primordial. Pela experiência que eu tive agora nesses 3 anos, pra mim foi primordial. Porque não adianta você só falar. Você tá dentro da empresa. E é você, o perfil inovador, falando, as pessoas olham e fazem, tá bom, Juliana. Mas elas precisam conviver com isso. Elas precisam ter contato com o empreendedor, com o hub de inovação, ir em lugares, ir em eventos. Porque se ela não vivenciar e é só a gente ficar trazendo, vai se tornar cada vez mais distante. A rejeição se torna cada vez maior, porque ela não vivenciou. Então, o importante é levar, tirar essas pessoas de dentro do prédio e levar para vivenciar. Seja evento pequeno, grande, ter contato, um almoço, qualquer coisa, porque elas precisam vivenciar. Acho que isso ajuda a aflorar muito características que às vezes estão adormecidas, que nem mesmo a pessoa sabe que tem. Curiosidade, E quando ela a começa a ter criatividade contato, e tudo troca, mais. fala assim, Exato. caramba, nossa, você viveu isso, né? E ela talvez não tenha o perfil inovador. E tá tudo bem E ela tá não tudo ter bem. o perfil inovador. Só que É. quando você traz ela pro ecossistema, para evento, todo esse networking, essa relação com outras pessoas, Ela vai pelo outras menos empresas, entender. ela vai entender e talvez ela vai começar a desenvolver algumas daquelas soft skills que a gente falou e vai começar a olhar e falar, nossa, talvez seja interessante eu começar a pensar nisso, estudar isso, fazer isso. E talvez esse perfil inovador aflore. Porque talvez ela não tenha e talvez ela comece a construir um pouco disso. Então, acho que essa relação com o ecossistema, com a aceleradora, com hubs, com startups, com empreendedores, eu acho que é um dos bens mais valiosos e acho que é a cereja do bolo para você conseguir cada vez mais criar outros perfis inovadores dentro do ambiente em que você está inserido. E acho que até pessoalmente falando, quando a gente traz amigos, colegas, maridos, esposas, namorados, namoradas para um evento de inovação, é muito legal ver a reação. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa tem aquele quesinho inovador ali, e quando a gente traz para um grande evento e a pessoa fala, nossa, eu quero ir em todos. Ela tem contato, Não sei né? o quê, nananã. Então, acho Boa. que, até pessoalmente falando, acho que é de muita valia trazer esse contato próximo com o ecossistema, independente de qual ator seja do ecossistema, para as pessoas. Acho que Boa. tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente pessoal. Só uma pergunta, assim. Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com inovação? Ou seja, foi um evento? Os dinossauros foi... andavam na Terra. E aí eu tava lá, Com certeza, Ju, você... Assim, eu não vou nem Você, falar com o meu, porque certeza. assim, eu tô... Agora acho que eu tô chegando perto dos 22 anos, né, trabalhando com isso. Então eu não sei nem por onde. Eu acho que foi assim, Vale do Silício, que foi nos primórdios do Vale do Silício, eu tava lá. Boa. Então eu acho que foi o maior impacto, assim, foi nesse sentido. Você deve ter inaugurado aquela visita para casa do Com certeza. O meu foi lá também, na verdade, coincidentemente. Nem sabia dessa história, Ju. Acho que Eu sei. eu estudei nos Estados Unidos em 2012. 2012, e eu morei na Califórnia, perto do Vale do Silício, e um final de semana eu peguei o carro e falei, vou lá para conhecer o site do Google, Facebook e tal, e foi aí meu primeiro contato com inovação. Fiz a visita guiada e tudo mais. E corporativamente, trabalhando, foi numa situação, uma saia justa, na verdade. Eu tinha acabado de assumir uma cadeira de inovação e eu tinha que fazer uma apresentação para uma outra grande empresa de toda a estratégia de inovação da empresa que eu trabalhava na época, e fazia um dia que eu estava na cadeira. Era uma apresentação em inglês, tinham 8 vice-presidentes no Cubo para uma reunião em 2018. E eu tive que fazer a apresentação da estratégia sem saber nada da estratégia. Então, meu primeiro contato corporativamente falando foi numa saia justa, numa situação não muito agradável, mas eu tive um perfil inovador de criatividade, de resiliência. Arrasou, tá aí até hoje, ó. Então funcionou. Conforto, Acho que eu sou a não gringa daqui, então meu primeiro contato mesmo foi em eventos, né? O primeiro foi o Case,
onde eu fui sozinha e comecei a encostar no pessoal ali, curiosidade. Curiosidade, ó, o perfil conversa com um, inovador conversa total. com outro. Depois no Web Summit encontrei as pessoas e aí fui me conectando. Então, acho que é exatamente isso. É comunicação, curiosidade e você vai criando, né? E saber que você não Coragem. vai começar… Coragem. Você não vai começar melhor amigo das pessoas, né? Você vai construir essa relação. E essas pessoas são. O pessoal, as pessoas que convivem no ecossistema, elas são muito abertas. Muito. Muito Uhum. abertas e receptivas. Assim. Gente, acho que a gente pode ficar aqui falando pra sempre, mas a gente precisa encerrar. E aí eu vou fazer a última pergunta. Peço pra vocês serem super rápidos. Tá. Dica de ouro, uma frase. Como aflorar, desenvolver o perfil inovador. Seja curioso. Rô? Eita, se seja curioso, eu gosto muito do comemore as pequenas vitórias, mas entenda que você vai ter muitos fracassos para você comemorar. Então, no final do dia, seja persistente e aceite as derrotas às vezes. Boa. Otávio. Acho que nunca pare de estudar, nunca pare de aprender e nunca pare de perguntar. Acho que são 3 nuncas que para mim são muito importantes para você, além de manter o perfil inovador, continuar retroalimentando esse perfil inovador na sua vida e na sua carreira. Boa. Acho que pra mim, seja cara de pau. Acho que não tenha medo do que os outros vão falar, pensar, achar. Tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar e tá tudo bem, né? Então, não dá pra agradar todo mundo mesmo. Então, se você conseguir agradar algumas pessoas, já tá ótimo. Então, seja cara de pau. E é isso, gente. Obrigada pelo papo. Muito agregador. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Vocês.